Oi, gente, meu nome é Pablo, e aí, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui sentado, hoje eu tô aqui numa estética um pouco diferente, porque eu vou contar uma história pra vocês, tá? Era uma vez uma linda princesa. Que monte de... Eu não vou fazer um vlog hoje, vou contar a história da minha primeira entrevista de emprego que deu tudo errado. Mas graças a Deus tem um final feliz. Ou será que não? Por incrível que pareça, tem um final feliz. Você já deve estar acostumado, né, a me ver feio. Hoje eu tô feio, como sempre. Mas é porque meu cabelo tá bagunçado. Eu botei só um boné e vim aqui gravar pra vocês mesmo. Eu fiquei uma semana, né, sem gravar nada. E final de semana eu tava com muita preguiça. Aí eu tô gravando aqui na segunda-feira. Talvez eu poste no mesmo dia, talvez eu poste um pouco depois. Mas se vocês já ficaram curiosos, dê um like, se inscrevam aí no canal se vocês gostarem do vídeo, tá? E é isso, me sigam nas redes sociais também. E é isso, bora lá. Basicamente, essa história começa com o Pablo, de 15 anos, tá? O Pablo, de 15 anos, ele tava à procura de um trabalho. E como, por exemplo, ninguém da minha família sabia me dar informação de como pegar um jovem aprendiz ou um estágio, ninguém sabia me informar muito bem como é que fazia isso. Então eu peguei meu celular e comecei a me inscrever em vários sites, assim. Vários, você não tem noção. Eu me inscrevi em vários sites de emprego. Um certo dia, quando eu falei que eu tava me inscrevendo em vários sites, eu me inscrevi realmente até em empresas que ficavam muito longe de onde eu moro, entendeu? Não façam isso, tá? Procurem sempre empresas onde, assim, perto, pelo menos perto de você. Eu tava me inscrevendo em empresas que ficavam muito longe de onde eu moro. Um certo dia, uma empresa, não sei da onde, ela foi lá e mandou uma mensagem pra mim. Então eu fui lá e respondi, né? Falei, a gente marcou a reunião. E ia ser uma reunião online também, porque foi uma dessas empresas que ficava longe. Então a gente marcou de fazer um FaceTime mesmo, uma reunião FaceTime. Aí quando chegou no dia, eu tava sem internet. Eu não tinha internet na minha antiga casa. Então eu tive que ir pra casa de minha tia, e graças a Deus, na casa de minha tia não tinha ninguém, porque normalmente lá fica cheio de gente, normalmente fica muito barulho, sabe? Eu consegui me concentrar na entrevista, até porque era a minha primeira entrevista de emprego. Detalhe, essa foi a que deu errado, tá? Depois foi a que deu certo. Chegou no dia, eu fiz a ligação de FaceTime e aparentemente deu tudo certo. Só que ele fez algumas perguntas que eu não sabia muito responder como. Porque, por exemplo, quando alguém faz uma pergunta sobre você, pra você mesmo, você sabe responder. Por exemplo, quantos anos você tem, quais são os cursos que você fez, onde você estuda, em que ano você tá. Você sabe responder porque é sobre você mesmo. Mas ele tava me fazendo umas perguntas sobre como os seus amigos te descrevem, quais são as características que os seus amigos falam sobre você. Então eu não sabia muito como responder essas perguntas. Então eu acabei me enrolando um pouco. Não tinha nada a ver com isso. Eu falei que ia detonar e detonei. Só que na minha cabeça eu tinha ido bem, entendeu? Porque era a minha primeira entrevista, então pra mim eu tinha ido bem. E chegou uma mensagem pra mim falando que eu realmente tinha passado, só que depois eu nunca mais enviei esse cara. Sumiu? Cadê a Teté? Nunca mais na minha vida. Ele nunca mais mandou mensagem pra mim, nunca mais fez nada, sabe? Então ficou na minha cabeça desse jeito, que eu fui errado, mas talvez foi um golpe, eu não sei. Talvez eu tenha me livrado de uma coisa muito ruim, talvez, mas o certo é que nunca mais eu vi ele na minha vida, nunca mais ele se comunicou mais comigo. Então eu continuei a minha vida, né? E eu me inscrevi pra fazer um processo seletivo em um curso. Aí eu fui lá, fiz a prova, né? Porque pra você fazer o processo seletivo, você tem que fazer uma prova primeiro. Só que na minha cabeça era de conhecimentos gerais. Era uma prova, sei lá, que ia cair português, matemática, ciência. Aí eu foquei no estudo dessas matérias. Só que eu chegando lá, não. Era tipo coisas sobre tecnologias, computador, celular, como arquivar, como deletar, essas coisas. E como eu nunca tive o computador, eu não sabia responder muito bem. Então terminou eu não passando. A média era 7, aí eu tirei tipo 4, 5. Só que depois de um tempo, esse curso me chamou e falou que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos e que eu não ia precisar pagar a entrada. Era só eu conversar com eles qual é o curso que eu queria entrar. Eu não precisaria pagar a entrada, só pagaria o material didático, que basicamente era R$ 200 por mês. Então, basicamente, eu tava pagando uma mensalidade, né? Uma mensalidade de um curso. Corri, falei com minha mãe e com minha avó, elas conseguiram e eu fiz esse curso. E o curso era assim, ó, dependendo da nota que você tirava no curso, dependendo da sua frequência, de tudo, assim, você conseguiria participar do processo seletivo, você não precisaria fazer aquela prova. Você pularia essa etapa, entendeu? Então, como eu tava fazendo tudo direitinho, tava tirando boas notas, tava tendo uma boa média de frequência, eles me deram essa oportunidade de ir no RH procurar um trabalho, né? Ver se tinha algum trabalho disponível. Assim, eu consegui entrar em um trabalho, né? Em um estágio, no caso. Porque eu tô estudando ainda. Terminou que eu consegui essa oportunidade. Grita!
E eles me deram um folheto, né, pra eu comparecer lá no Recursos Humanos. Só que aí, antes me deram instruções, né, do que eu não podia fazer. Eu não podia ir de bermuda, eu tinha que ir de calça, não podia ir de regata, tinha que ir com blusa de manga. E eu tinha que comparecer com o responsável. Minha mãe, ela tinha se mudado de casa e eu tava morando com minha avó, sozinho. Então eu resolvi ir com ela, né, lá, porque ela era, né, a minha responsável legal, porque eu sempre morei com a minha avó, a minha vida toda. Só que quando eu cheguei lá no Recursos Humanos, eles perguntaram, cadê a minha responsável? Eu falei, aqui, moço, a minha avó tá aqui, tá cego. Eu não falei assim, mas eu falei, aqui, tá, a minha responsável tá aqui. Eles falaram que eles só aceitavam o pai ou mãe. Ou outra pessoa, né, podia ser um tio, uma avó, um primo, tanto faz, mas se tivesse com um documento falando que era o responsável legal. E eu e minha avó nunca se ligou nisso, sabe, de documento de responsável legal. Então, terminou que eu não consegui fazer o processo seletivo na hora. Depois tive que remarcar de novo. Só que minha mãe, ela tava trabalhando. Aí eu falei com ele, moço, minha mãe tá trabalhando, por favor. Ela não vai poder comparecer, não sei o que. Eu joguei uns migué, sabe? Pegou e falou... Se a sua mãe não pode comparecer nem o seu pai, você pode mandar algum deles dois fazer um documento por escrito e você vem e não precisa de responsável nenhum. Porque naquele documento já vai estar confirmando que você tem a permissão deles. Agora repare na tour, tá? Eu tive que voltar pra casa com a minha avó. Aí deixar minha avó em casa. Depois eu tive que subir pra ir no trabalho de minha mãe. Mandar minha mãe fazer o documento por escrito. Correndo o risco dele falar que era mentira. Aí gravei minha mãe fazendo. Porque se caso ele falasse, não, esse documento aqui foi forjado. Aí eu tinha a gravação, entendeu? Mandei minha mãe fazer o documento. Depois eu tive que voltar pra casa de novo. Aí eu tive que ir lá no Recursos Humanos de novo. Detalhe, não era pertinho assim de casa não, tá? Era tipo 1 hora de ônibus. Terminou que eu não consegui comparecer ao curso. Nem consegui ir pra escola no dia, porque eu fiquei nesse vai e vem o dia todo. Primeiro que deu tudo certo, e eu consegui a carta de recomendação, e eu fui pra empresa que tava tendo o processo seletivo, né, pra contratação. Aí quando eu cheguei lá, tinha eu e mais 5 pessoas, então eu já fiquei assim, ó, um pouco nervoso. Não sabia muito bem quantas pessoas a empresa queria contratar. Terminou que a empresa terminou contratando os 5. Tá? Não, mentira. Tinha 6, aí a empresa contratou 5 e 1 não foi. Inclusive esse 1 que não conseguiu entrar, ele tava lendo no Harry Potter na hora. Aí eu fiquei tipo, ele tá lendo no Harry Potter agora. Do nada. Deu pra ver que a empresa não tinha muito critério, sabe? Eles só queriam contratar porque era uma loja, era Natal. Aí eles iam precisar de estagiários para auxiliar os funcionários, né, com o movimento que ia ter. Eles não tiveram muito critério. Aí, né, quando chegou a minha vez, me chamaram meu nome. Aí eu entreguei o meu currículo. Só que eu tava bastante nervoso, porque era a primeira vez que eu tava fazendo uma entrevista de emprego presencial. Porque a primeira vez que eu fiz foi online. Então eu tava um pouco mais seguro, porque eu tava em casa, entendeu? Não era nada confirmado, assim, eu não tive que passar por esse procedimento. Qualquer erro que eu tivesse na hora, eu ia pôr tudo a perder, entendeu? Só que até que eu acabei indo bem. Eu respondi direitinho as perguntas que ela tava fazendo. Pra quem me conhece, a minha dicção não é tão boa, tá? Pode não aparecer aqui nos vídeos porque eu corto tudo, mas a minha dicção não é tão boa assim. Quando eu me concentro, eu consigo falar direitinho, mas não é... Normalmente eu gaguejo, me atrapalho todo. Consegui ir bem, eu fiquei um pouco confiante, mas eu também não sabia, né, como é que os outros tinham ido. Daí acabou, né? Eu voltei pra casa, não sei o que. No mesmo dia me ligaram e falaram que eu tava contratado. Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Só que aí teve todo o processo de novo da documentação, porque eu tive que voltar no Recursos Humanos, fazer o documento, né, confirmando que eu tava sendo contratado. E nesse documento eu tinha que ter 4 assinaturas. A minha, a do meu responsável, a da minha escola e a do lugar que ia me contratar. Então eu tive que dar um rolê nesses 4 lugares. Só que terminou indo tudo bem e é isso. Basicamente foi isso que aconteceu. E basicamente foi isso. Esse foi um que teve um final feliz. Mais ou menos. Mais ou menos. O processo todo dele foi muito complicado, tá? E eu não quero nem pensar de novo nisso. É muita burocracia. Isso, gente, se vocês passaram por isso também, comenta aqui embaixo, se inscrevam, dê um like, me sigam nas redes sociais. E é isso. Tchau.